Para chegarmos ao abstracionismo, nós precisamos saber o que veio antes, como a coisa aconteceu, mesmo que de uma forma bem resumidinha, beleza? Bom, com a modernidade caracterizada pelas grandes transformações tecnológicas, a eletricidade, a luz, o trem, o automóvel, a fotografia, o sistema, a industrialização, etc. E as coisas estão sempre atreladas, conectadas. Os movimentos artísticos / intelectuais ficaram sob um guarda-chuva do modernismo, com os movimentos artísticos de vanguarda que têm como fundamento principal a rejeição ao academicismo. Viu quanta coisa veio antes? E não daria simplesmente para chegar falando do abstracionismo assim do nada, sem entender como, de onde ele veio, certo? Então, para nos situarmos, vamos observar alguns desses movimentos que antecederam o abstracionismo, para a gente entender como que foi esse processo. Vamos lá. O impressionismo surgiu no final do século XIX na França, num período conhecido como a Belle Époque, ou a Bela Época, que vai de 1870 até a Primeira Guerra Mundial em 1914, com um grupo de artistas que se distancia das regras acadêmicas, do figurativismo realista, que pintava de um jeitão diferente, sem muita mistura de tinta, com pinceladas rápidas, sobrepostas, sem contornos e geralmente ao ar livre. A pintura in loco. Nesse período já existia a fotografia, diferente do que é hoje, claro, mas alguns artistas já faziam experimentações artísticas com a fotografia, como fez Edgar Degas, que usou a fotografia inclusive como recurso na sua produção pictórica. Degas ficou conhecido como o pintor das bailarinas, porque ele produziu muitas obras com essa temática. E você pode se perguntar, impressionismo? Como assim? Por que impressionismo? O que isso significa? De onde vem esse nome, esse termo, esse título? É bem interessante. O pintor e escritor Louis Leroy viu essa obra de Claude Monet, Impressão Sol Nascente, de 1872, numa exposição coletiva de artistas novos, em 1874, e publicou um texto no jornal onde rotula a exposição de Exposição dos Impressionistas. E pegou, a galera curtiu e adotou o nome. Claude Monet é um importante expoente do impressionismo. Os impressionistas eram dedicados, viscerais, eles eram obcecados pela pintura. Precisamos compreender que o movimento artístico é muito mais do que um grupo de amigos pintores. Eles tinham conceitos, eles tinham regras, eles tinham metodologias. E o impressionismo não se restringiu à pintura apenas. Ele estendeu-se também para a música, com Claude Debussy, por exemplo, a literatura, fotografia, entre outras linguagens e manifestações. Aliás, os movimentos artísticos em geral sempre se estruturaram em várias frentes e linguagens. E vai vendo, o foco era a impressão da realidade e não a razão ou a emoção. Com isso, eles rejeitavam temas mitológicos, religiosos, como vimos no
conteúdo sobre o figurativismo. Na pintura, eles optavam por produções ao ar livre, capturando o momento, aquela luz, aquela cor, usando pinceladas rápidas, sem misturas de cores, cujo resultado consistia na aproximação das cores, na relação entre elas, nas justaposições, nas sobreposições, criando efeitos de transparência e luminosidade que se fundem no olhar do observador. São também questões científicas da óptica. Para você ter uma ideia da obsessão desses artistas, em 1877, Claude Monet se instalou em Paris e fez uma série de pinturas da Estação São Lázaro, onde ele capturou mudanças de cor e luz, movimento, nuvens de vapor, sob vários pontos de vista em dias e horários diferentes. Foram muitas obras e fez o mesmo com a Catedral de Rouen, na Normandia, na França, em 1890. Partes dessas obras passam ideias quase que abstratas. Ops, olha a ideia surgindo ali. Mas talvez o mais espetacular sobre Monet é que em 1883 ele iniciou a construção de uma obra viva incrível. Ele criou um jardim localizado em Giverny, na Normandia, próximo a Paris, especialmente para pintar. O jardim é dividido em duas partes: o jardim de flores, onde escolheu pessoalmente cada espécie, e o jardim das águas, que é uma homenagem à cultura japonesa e contém plantas aquáticas como lírios d'água e nenúfares, vistas em muitas obras, assim como a famosa ponte. Hoje é a Fundação Claude Monet, cuidadosamente mantida e aberta à visitação, viu? Dá para ir lá pessoalmente, não é incrível? Outro nome importante do impressionismo é Pierre Auguste Renoir. Veja Mulher com sombrinha no jardim. Se olhar de pertinho, só veremos manchinhas ou pinceladas. Precisa ver o todo de longe. Quer ver um exemplo de impressionista brasileiro? Eliseu Visconti, onde você já pode reconhecer as pinceladas impressionistas nos seus autorretratos, aos 34 anos e aos 77 anos. Ou então nessa obra realizada no ano de sua morte, em 1944, Roupa Estendida. Legal, né? E ainda tem o cara do pontilhismo, já ouviu falar? Georges Seurat, com a obra icônica Uma Tarde de Domingo na ilha de Grand Jatte. Veja detalhes, dá para ver de perto as pinceladas curtas, por isso pontilhismo. Mas não pense você que são só pontinhos e pronto. É sobre cores, lembra? O conceito é científico. Pensa que esta obra é grande, 2,8 metros por 3,8 metros. Bem impactante. E foram 2 anos de trabalho nisso, de pontinho, 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 pontinho. O cara leva 2 anos criando, estudando, fazendo muitos esboços, pesquisas, estudos, trazendo uma técnica inovadora e finalmente expõe. E você acha que a galera curtiu? Que valorizou essa trabalheira toda?
ou a obra em si, com a técnica inovadora e todas as simbologias e sentidos? Não. Quando a obra foi apresentada na exposição em 1886, o que aconteceu? Ela foi ridicularizada pela crítica e pelo público. Um fracasso retumbante, como aliás geralmente acontece com um novo, diferente. É preciso ter muita coragem. Lembra, a história sempre se repete. Enfim, a obra desprezada foi adquirida por um empresário americano e hoje está no Instituto de Arte em Chicago, nos Estados Unidos, e é o símbolo maior do pontilhismo. Que coisa, não? Viu como o jogo vira? Existem muitas obras icônicas que sofreram críticas pesadas e hoje são celebradas, como Almoço na Relva de Manet, Retrato da Senhora Matisse e tantos outros. E você pode adicionar aí nos comentários mais algumas sugestões, né?